Acabou mais uma rodada do Brasileirão, a 14ª rodada, e o Palmeiras continua líder, só que dessa vez com um pontinho só de vantagem em cima do vice-líder. E ainda teve muita polêmica do VAR. E aí, Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o Pitaco é meu. Mais uma rodada do Brasileirão finalizada, a 14ª rodada, e o Palmeiras, como eu disse no início do vídeo, continua líder, só que dessa vez só com um pontinho de vantagem em cima do vice-líder, o Atlético Mineiro. Nessa rodada a gente teve o adiamento de um dos jogos, Fluminense e Juventude, porque o Fluminense teve o calendário aí todo impactado por causa daquele adiamento da partida dele contra o Cerro Porteño na Libertadores. Aí ele teve que antecipar alguns jogos da Copa do Brasil e isso acabou impactando também no calendário do Brasileirão. Então nessa última rodada, na 14ª rodada, a gente teve esse jogo adiado, Fluminense e Juventude. No jogo do campeão da rodada, o Palmeiras foi até o Morumbi no Clássico Rei, no Clássico Paulista, e empatou 0-0. Mas olha, teve muita polêmica nesse jogo, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes de entrar em detalhes sobre essa partida São Paulo 0, Palmeiras 0, vou deixar aqui, como sempre, os resultados da última rodada e também a seleção da rodada de acordo com a pontuação de estatísticas lá da plataforma SofaScore. Como resultados de destaque nessa rodada, a gente tem mais uma derrota do Grêmio, dessa vez para o Red Bull Bragantino fora de casa 1-0. A gente tem a vitória tranquila e surpreendentemente tranquila do Flamengo sobre o Corinthians jogando fora de casa 3-1. E a virada lá no Clássico Cearense, o Vozão acabou batendo Fortaleza 3-1 também, depois de sair perdendo. E em relação a seleção da rodada, a gente mais uma vez tem uma formação aí com 3 zagueiros, uma linha de 3 defensores, e o grande destaque em pontuação dessa rodada foi o goleiro do Santos, o João Paulo, que fechou o gol contra a Chapecoense, garantindo o resultado para o time da Vila Belmiro. Ele alcançou a nota 8.8 de acordo com a plataforma SofaScore. Antes de começar a falar do jogo especificamente do campeão da rodada, o Palmeiras, quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Só clicar no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se, é muito tranquilo. Aproveita e clica também no sininho para ativar as notificações aqui do canal, porque sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Dá um like no vídeo, é muito importante para a gente também, porque assim o YouTube distribui o nosso conteúdo para mais pessoas conhecerem, beleza? E eu quero te fazer um outro convite também. Nesse vídeo a gente vai falar do Palmeiras e a gente tem um vídeo aqui específico de camisas históricas de times de futebol. Entre esses vídeos a gente tem o do Palmeiras. Vou deixar o card aqui em cima para você acessar. A série se chama História em Camisas e a gente levanta as 8 camisas mais importantes, mais históricas de cada grande clube brasileiro. Dá uma conferida lá que o vídeo ficou bem bacana. O Palmeiras entrou em campo no sábado com a sua formação que vem sendo repetida pelo técnico Abel Ferreira. É considerada, nesse momento atual, com os jogadores que o técnico tem à disposição, o time titular do Palmeiras. O Everton no gol, o Marcos Rocha na lateral direita e o Renan na esquerda, e a dupla central com Gustavo Gomes e Felipe Melo. Danilo e Zé Rafael fazendo uma dupla de volantes, com Wesley do lado esquerdo, Gustavo Scarpa centralizado e o Rafael Veiga pela direita, e lá na frente o homem de referência, o Daverson. Essa escalação foi repetida pelo técnico Abel Ferreira nas 3 últimas partidas e deixa claro que com os jogadores disponíveis que o técnico tem hoje, realmente esse é o time titular do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras teve uma semana toda de trabalho, Ele foi eliminado precocemente aí na Copa do Brasil, então não teve confronto durante o meio da semana. Então o técnico Abel Ferreira acabou tendo aí a semana toda para trabalhar esse time. O que vai acontecer de novo na próxima semana, já que são os jogos da volta da Copa do Brasil e o Palmeiras não disputa mais essa competição. No sábado, no jogo lá no Morumbi, o Palmeiras entrou com o conforto de ser o líder da competição, até mesmo se perdesse a partida, não ia perder a liderança do campeonato. E do outro lado, o São Paulo precisando desesperadamente de um resultado para tentar fugir da zona de rebaixamento. O resultado da partida 0-0 não mostra, ao meu ver, muito bem o que foi o jogo. Foi um jogo legal de se acompanhar na sua maior parte e, ao meu ver, o São Paulo foi melhor durante toda a partida. O Palmeiras teve muita dificuldade de fazer os seus 2 meias principais, os 2 canhotos, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, entrarem no jogo. E o jogo de bola longa do Palmeiras, que a gente já conhece, também não foi efetivo nessa partida.
Então o Palmeiras acabou tendo muita dificuldade. Mas no meu ponto de vista, o que trouxe essas dificuldades para o Palmeiras foi justamente o momento em que ele não estava com a bola. O Palmeiras não conseguiu encaixar a marcação. E aí quando ele recuperava a posse de bola, ele estava desorganizado para iniciar a transição. E isso influencia demais no jeito de jogar do Palmeiras, que é um time muito baseado nessa transição rápida, né? Do momento defensivo para o momento ofensivo. Com a marcação desencaixada, quando ele recuperava a bola, o time estava desorganizado e acabava demorando para fazer essa transição. Mérito do São Paulo, que soube alterar. O técnico Crespo fez algumas pequenas alterações de movimentação no meio e ataque do São Paulo para essa partida, e acabou surtindo efeito e confundiu bastante o sistema de marcação do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas do jogo São Paulo e Palmeiras e aí a gente vai perceber que os números vão refletir um pouco o que foi realmente a partida. O São Paulo teve superioridade em posse de bola, em passes trocados, em finalizações. Só não vai ter maior número de bolas longas, né? Porque isso aí é uma característica muito forte do time do Palmeiras realmente. E mesmo não funcionando, ele insistiu muito nesse tipo de lance. Resumidamente, o Palmeiras não conseguiu atingir o mesmo nível de atuação que ele vinha tendo, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Mesmo quando ele não tinha a posse de bola, que não é uma questão para o técnico Abel Ferreira, mesmo quando ele não tinha essa posse de bola, ele conseguia ser muito efetivo. Dessa vez não conseguiu repetir o nível de atuação. Os meias não entraram no jogo praticamente, nem Rafael Veiga e nem Gustavo Scarpa. Então o Palmeiras criou muito pouco, teve poucas oportunidades de finalização. E aí num jogo em que o adversário é melhor, a probabilidade do seu goleiro, seu destaque individual é muito grande, né? E foi isso que aconteceu no Clássico Rei. O destaque individual do time do Palmeiras nessa partida foi o goleiro Everton, fez 3 boas defesas durante o jogo. E também eu até destaquei aqui nos números do goleiro a questão das bolas longas. Olha só como ele é importante também nesse momento de jogo do Palmeiras, né? Praticamente 25% das bolas certas, das bolas longas certas do Palmeiras nesse jogo de sábado, 25% delas vieram dos pés ou das mãos do goleiro Everton. E é inegável que ele vem melhorando muito nesse quesito, né? Ele percebe-se que ele está trabalhando muito a questão da saída, do trabalho com os pés, e ele vem melhorando a cada temporada no Palmeiras. Depois de dar uma olhada aí nos números do destaque individual da partida, vou colocar aquele gráfico que eu gosto muito, que é o momento de ataque, que dá pra gente ter uma noção bem grande de como foi, né, o momento de ataque de cada equipe durante a partida, durante os 90 minutos. A gente percebe que os momentos de ataque do São Paulo, né, que estão em verde, são mais acentuados, né, as barrinhas são maiores. Isso indica que a pressão que o time do São Paulo imprimiu sobre a defesa do Palmeiras foi maior. E agora chega o momento de falar da arbitragem. Não tem como falar dessa partida sem tocar na arbitragem, infelizmente, e principalmente a utilização do VAR, do árbitro de vídeo. Foram 2 lances muito polêmicos nessa partida. Primeiro, a marcação de um pênalti do Gustavo Gomes em cima do Marquinhos, que o juiz consultou o vídeo e voltou atrás na marcação. E no final da partida, a marcação de um gol contra do Gustavo Gomes, mas que o árbitro também foi consultar o vídeo e acabou marcando impedimento do zagueiro Miranda no lance de ataque. Usando como parâmetro uma competição grande de futebol que teve recentemente, a Eurocopa, a gente pode verificar que no Brasil o VAR interfere muito mais nas decisões que os árbitros tomam dentro de campo. E esse, para mim, é o grande problema da utilização do VAR aqui no Brasil e na América do Sul. Um lance como a marcação de pênalti do Marquinhos, muito provavelmente lá na Europa não ia ter interferência do VAR. Por quê? Porque o árbitro está de frente para o lance, está de frente para a jogada, ele está a 3, 4 metros de distância, o lance é todo dele, de interpretação toda do árbitro, com o lance ali ao vivo, né, na temperatura, no clima do jogo, e não em replay, em câmera lenta, que tira totalmente, né, essa variável aí do momento do jogo. E aí, para mim, esse lance não faz o mínimo sentido o VAR intervir, porque não foi um erro claro do juiz. Eu até entendo que depois, quando vai lá no vídeo, vê os replays, o lance em câmera lenta, o juiz pode até considerar que o movimento do Gustavo Gomes, o toque dele no Marquinhos, não é suficiente
para causar o pênalti. Mas aí a gente está falando de uma análise fora do clima do jogo, né? Um lance em câmera lenta, onde o vídeo é repetido várias vezes, e apesar de eu entender a volta, né, da arbitragem em desmarcar o pênalti, eu não vejo que seja um lance de erro claro da arbitragem, e por isso eu acho que o VAR não deveria ter interferido nesse momento. Se o lance não é claro, eu prefiro ficar com a decisão do árbitro dentro de campo. No segundo lance, na marcação de impedimento do Miranda, ali eu acho que teve um erro muito claro quando o juiz anula o gol do São Paulo. O que aconteceu? A bola foi cruzada na área, o Miranda fez um movimento como se estivesse tentando tocar nela, mas passa longe de encostar na bola, e o Gustavo Gomes por trás dele dá um peixinho, a bola desvia na cabeça dele, totalmente sem direção, e acaba entrando no gol. O que foi considerado para marcar o impedimento foi que o Miranda teve influência direta no lance. Eu discordo totalmente. O jogador que estava marcando o Miranda era o Patrick. Eu acho que o movimento do Patrick em direção ao Miranda é que causa o toque entre os dois jogadores. Não foi o Miranda que foi em direção ao Patrick. Tanto é que no lance o Miranda está de costas para o Patrick. Ele dá um passo à frente tentando ir em direção à bola, mas ela passa muito alta. O Patrick, para evitar o cabeceio do Miranda, toca no zagueiro do São Paulo, para tentar evitar ali que ele faça o gol. O Miranda está em posição de impedimento, mas eu acho que ele não participa diretamente do lance, e aí o árbitro, ao meu ver, errou e errou muito feio. Agora, a parte esses erros de interpretação ou erro de aplicação de regra, eu acho que o que mais pega no Brasil em relação ao VAR é o quanto ele interfere nas decisões de campo do juiz do trio de arbitragem. Quando o VAR chama o juiz até a beira do gramado para verificar vídeo e ele tem que repetir 5, 6, 10 vezes o replay em câmera lenta, em vários ângulos, não é claro o erro do árbitro. Não tem como o erro ser claro e precisar de tantos replays para o árbitro revisar. E aí está a grande questão, ao meu ver. O VAR é bem claro nas regras, né, e nas recomendações para a utilização do VAR, que é a mínima interferência e o máximo benefício. Se o juiz precisa de tantos replays para ter certeza que errou, não está claro o erro do juiz. Então deixa o lance de campo, deixa a decisão do árbitro no momento do jogo prevalecer, porque senão vai interferir demais e o VAR vai acabar tirando a responsabilidade do trio de arbitragem em decidir os lances no momento que eles acontecem. Vira meio que uma muleta, né? É o bandeirinha que não levanta o instrumento dele para marcar impedimento porque ele sabe que o VAR vai verificar. É o juiz que marca um pênalti mesmo em dúvida porque ele sabe que o VAR vai chamar ele. Aí a gente tira totalmente a responsabilidade do trio de arbitragem e coloca totalmente no pessoal da cabine do VAR. Para mim, perde totalmente o sentido do VAR. E essa é a minha grande crítica em relação à utilização desse sistema aqui no Brasil e na América do Sul. Como eu disse quando comecei a comentar os lances polêmicos, a gente teve a Eurocopa agora recentemente e era muito nítido que o VAR só interferia quando o árbitro realmente não via algum lance, quando ele realmente errava na interpretação de um lance. Não tinha lance para chamar o árbitro na beira do gramado, para ele ficar lá naquela telinha 5 minutos vendo o replay para saber se tinha errado ou não. Se há dúvida na marcação, tem que levar em consideração o que foi marcado dentro de campo, no calor da partida, no impacto real ali dos jogadores dentro de campo e que o árbitro tá perto, tá conseguindo ver. Mas tirando tudo isso, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, porque os caras erram a favor e contra todo mundo. O Palmeiras foi lá, arrancou um pontinho no Clássico Rei e manteve a liderança na tabela de classificação. 14ª rodada finalizada, o Palmeiras continua líder do campeonato, mas agora o vice-líder está só um pontinho atrás e dependendo dos resultados da 15ª rodada, a gente pode ter um novo líder no Campeonato Brasileiro. É isso, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, aquele recado de sempre, se o juiz apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo, bom futebol e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!